E aí, galerinha, vamos para a nossa aula número 6. Livro 3, características eletrônicas dos elementos de transição ou transição externa menos usado, bloco D. Então, olha, a gente já estudou o bloco S, tá? Aqui é na extrema esquerda, mais o L aqui em cima. E o bloco P, que são esses elementos aqui. Esses são elementos representativos. Hoje estudaremos os elementos de transição externa, ou transição só, que são aqui o bloco D. Qual a característica do bloco D? Ele é formado por esses elementos que a distribuição eletrônica termina no orbital D. O último orbital dele preenchido é o D, tá bom? Orbitais D são 5. 4 deles diferem só na posição do espaço, no eixo x, y, z. E o quinto é essa chupeta, o dz quadrado. É a chupeta que é diferente, tá? Configurações. Aí, pessoal, preciso que vocês prestem atenção. O bloco D é mais complicado. O bloco D são 10, cada período, cada linha são 10 elementos. Então são 10 famílias. Essas 10 famílias são da família 3 à família 12, certo? Eu vou mostrar para vocês que ela é um pouquinho mais complicada. A configuração esperada para a família 3 é D1. Beleza. Para a família 4, a configuração é D2. Para a família 5, é D3, mas o nióbio é D4. Eu vou explicar por quê. Família 6, eu preciso que vocês guardem. A configuração da família 6 é D4, se esperaria D4. Mas, na verdade, a gente encontra ela como D5. Família 7 é D5. Bem tranquilo. Família 8 se esperaria D6. Na prática é D7. Por rutênio. Na família 9, a gente encontra D7, mas por ródio é D8. Na família 10 é D8, mas paládio se esperaria D8. Paládio é D10, platina D9. Na família 11 é D9, essa é importante. Esperaria D9, na prática encontra D10. E a família 12 é D10, tranquilo. Família 12 é bem tranquilo. Então, olha, família 3, 4, 7 e 10 é tranquilo. As outras têm algumas exceções. Vamos lá. O que acontece com o nióbio? O nióbio é o seguinte, se esperaria que ele tivesse o orbital S preenchido com os 2 elétrons. Na prática, não. Um dos orbitais do S, que esperaria que tivesse um S, ele está no D. Então, em vez de ser configuração 4S2, 3D3, é 4S1, 3D4. Para o cromo e molibdênio, esse eu preciso que vocês guardem, que esse é cobrado, pessoal. Cromo e molibdênio, família do cromo, em vez de ser 4S2, 3D4, é 4S1, 3D5. Por quê? Cada elétron fica num orbital diferente. Todos com um elétron. Cada elétron estando separadinho, eles não se repelem um com o outro, como se tivesse 2 elétrons no mesmo orbital. Então a gente fala que essa é uma configuração mais estável, beleza? O rutênio tem essa configuração, não sei, não se sabe muito bem explicar por quê. O orbital S fica só com um elétron e o elétron dele está no orbital D, tá? O ródio parecido, o orbital S fica vazio e vai um elétron para o orbital D. O paládio e a platina também, não se sabe muito explicar por quê. Cobre e prata, eu preciso que vocês guardem também. A configuração do cobre que se esperava da prata e do ouro era do orbital S cheio e um orbital D semi-preenchido. E na prática não, é o contrário. O orbital S que fica semi-preenchido e o D fica preenchidinho, tá? É assim que é encontrado na natureza, beleza? Aqui, tá? Nomenclatura antiga. Antes, a família de transição era dada por isso aqui, ó, número do grupo antigo. E aí começava pelo número de elétrons no orbital D. Desculpa, a soma do número de elétrons da camada de valência. Aí a família 3 era chamada de 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Aí que vem o problema. A 8, a 9, o que a gente chama hoje de 8, 9, 10, era chamado tudo de 8B. E aí a família 11 era 1B e a família 12 era 2B. Raramente a gente usa isso daqui. Talvez algum exercício vocês peguem isso ainda, tá bom? Dêem uma estudadinha com calma nisso aqui, leia com calma depois, tá? Mas a nomenclatura moderna é essa aqui, olha. 3 ao 12.
Localização da tabela periódica. Pessoal, isso aqui é bem tranquilo. Não é difícil, não. Vamos lá. Localize o elemento. Vamos fazer um exemplo logo de cara. Localize o elemento número atômico 23, que eu chamei aqui de X, sem consultar a tabela periódica. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos pensar assim. Se o número atômico dele é 23 e ele não está indicando carga elétrica, ele tem 23 elétrons. Vamos fazer a distribuição dos 23 elétrons. Olha o diagrama de Linus Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Qual que é o maior número quântico principal? Coloquei em vermelho aqui o 4. Então quer dizer que ele está no quarto período. Simples. Só olhar o maior número quântico principal aqui, que não necessariamente vai ser o último, do último orbital preenchido. Nesse caso não é. O maior número quântico principal dá a camada. Dá o número de camadas, dá o período, quarto período. Para saber, pessoal, qual grupo que é, você soma os elétrons S e os elétrons D. Tem 2 elétrons no orbital S e 3 no orbital D. 2 com 3, 5. Então ele está no grupo 5. Beleza? Certo? Não tem erro, não precisa pensar naquelas exceções lá. É só somar o S com o D, você acha o grupo. Não tem erro. Raio atômico, pessoal. Isso aqui não tem na apostila, mas é importante. Olha que bacana. Vamos pegar no mesmo período. Perceba que o raio do átomo, que a gente pensa o átomo como uma esfera, por mais que ele vá aumentando o número de elétrons, como os elétrons são colocados na mesma camada, o raio não aumenta. Olha o escândio da família 3 para o zinco da família 10, varia muito pouco o raio. No quinto período, do ítrio ao cádmio, varia de 39 a 48, também varia muito pouco. Perceba, também aqui variou 9, aqui variou 9, aqui variou 9, e no sexto período, do lutécio ao mercúrio, 71 a 80. Também variou 9, variou muito pouquinho. Isso faz com que o raio atômico dele seja muito parecido entre eles. E aí dá uma característica muito importante. Ligas metálicas. O que é uma liga metálica? Tá? Quando você tem um metal e alguns desses átomos foram substituídos. O raio atômico muito próximo desses metais permite que parte dos átomos seja substituída. Isso aqui seria a estrutura de uma liga metálica. Perceba, nós temos vários átomos de um metal e alguns outros de outro metal, tá? Que substituem. São materiais que têm propriedades metálicas que contêm 2 ou mais elementos químicos, sendo que pelo menos um deles é um metal, tá? Exemplo, por exemplo, é o aço, que é uma liga de ferro e carbono. A maioria dos metais ela não é empregada em estado puro, mas com propriedades químicas alteradas pela formação de uma liga. Por que faz isso? Às vezes é para diminuir o custo quando o metal é muito caro, ou para colocar uma propriedade diferente. Exemplo, aço inoxidável é uma liga de ferro, carbono, cromo e níquel. Por que faz isso? Porque o aço inoxidável ele tem uma resistência à corrosão do mar, por exemplo, muito maior do que o ferro. A indústria de petróleo trabalha com ferros especiais, que tem níquel, que tem manganês, que tem outros elementos que tornam ele mais resistente ao mar, que oxida muito. O latão é uma liga de cobre e zinco, é muito maleável. Latão os para-choques de carro antigo eram latão, a lata de ervilha é latão, certo? Cerveja é alumínio, mas de refrigerante, cerveja, mas de ervilha e tudo mais é latão. Ouro de joias, 18 quilates, é 75% de ouro e tem uma mistura de prata e cobre, 25%, variam dependendo da característica que quer colocar. Porque o ouro puro, ele é muito duro, você não consegue malear. Então, para deixar ele maleável para fazer uma joia, o que você faz uma liga com o cobre. E existem outras. Existem as amálgamas, por exemplo, tá? Que eram usadas para obturação de dente antes, que era uma liga com mercúrio. Tá? Existem muitos outros. Ligas, dificilmente a gente usa um metal puro. Coloração de compostos de transição. Pessoal, da onde que surge a cor? A cor é a mudança de um elétron de um orbital para outro. Ele ganha energia, vai para um orbital de maior energia e volta. Quando ele volta, ele emite cor.
Veja que bacana. Os metais de transição, eles têm uma ampla gama de coloração. Por que que isso acontece? A energia necessária para o elétron passar do orbital aqui, ó, na figurinha, 3D para o 4s é muito fácil. Então ele tem muitos orbitais e a energia dos orbitais é muito parecida. Então é fácil o elétron passar entre um orbital e outro, ou do orbital 3D para o 4s ou do 4s para o 3D. É fácil essa transferência. Aí eles acabam tendo variadas cores. A própria luz já tem energia suficiente para que o elétron consiga pular. É diferente de outros elementos que, nossa, tem que ter uma combustão, tem que aquecer, aí ele consegue transferir. Aqui não. Aqui, para os elementos de transição, a própria luz já faz isso. Eu vou mostrar exemplo para vocês. O que ocorre na transição eletrônica mesmo? O elétron passa por um orbital mais externo, de maior energia. Por exemplo, entre 3D e 4S. Quando ele volta, ele emite luz. Olha, por exemplo, aqui as colorações, tá? Aqui, desculpa, eu acabei colocando em inglês que eu não achei uma figura boa em português. Vanádio, várias colorações. Cromo, essas 3 colorações. Manganês, titânio tem uma cor. O ferro tem 2 cores. Cobalto, níquel e assim por diante, tá? Exercícios, pessoal. Preparei primeiro os exercícios para a gente treinar o cérebro nosso. E aí depois eu disponibilizei alguns exercícios para vocês. Bora lá. Exemplo 1. Localize o período e o grupo de um elemento de número atômico 40, sem consultar a tabela periódica. Bora lá. Vamos pensar assim, então. Ele está dizendo que tem um elemento. Ele não fala que é um íon, então não tem carga nem positiva ou negativa. E ele fala que o número atômico é 40. Se o número atômico é 40 e é neutro, ele também tem 40 elétrons. Primeira coisa que a gente faz, distribuição eletrônica. Fiz a distribuição eletrônica. Diagrama de Linus Pauling. 1s2, 2s2, PC e tal. Por que eu parei no 4d2? Vamos somar os elétrons. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 40. Qual que é terminou a distribuição? 5s2, 4d2. Todo elemento de transição vai terminar com essa terminação. Um orbital s e depois um d. Repare, o d tem um número quântico menor que o s. Tá? Por isso que às vezes é representado assim, n-1d. Tá bom? 5s2, 4d2. Agora a gente vai analisar esses dois orbitais. Qual que é o maior número quântico principal? Esses são os subníveis mais energéticos, que é a camada de valência. O mais energético deles é o 5s2, mas os dois de maior energia são 5s2 e 4d2. Qual que é o maior número quântico principal? O 5. Então isso significa que o elemento pertence ao quinto período. Lembram disso, né? E ele tem 5 camadas também, tá? Mas pertence, que é o principal, falar ao quinto período, porque é o maior número quântico principal. Agora, qual que é o período? É o quinto. Qual que é a família? Soma os elétrons do S e do D. 2 com 2, 4. Então ele pertence ao grupo antigo, antigamente chamado 4B, hoje a gente chama de 4. Simples assim, tá? Soma os elétrons S e os elétrons D. Tranquilinho, né? Bora pro próximo. Os elementos: cálcio, vanádio, cobalto, zinco, arsênio pertence ao quarto período da tabela periódica. Dentre eles, quantos apresentam elétrons desemparelhados, ou seja, um elétron sozinho no orbital, em sua configuração eletrônica e pode ser classificados como de transição? Por partes. Elétron desemparelhado, elétron sozinho no orbital. Essa é a definição. Só ele, só um elétron no orbital. Elemento de transição tem que terminar em D. Se não terminar em orbital D, não é de transição. Vamos fazer a distribuição eletrônica de um por um. Primeiro, do cálcio. Fiz a distribuição eletrônica aqui, ó. 1s2, 2s2, o P6 terminou em 4s2. Quando termina em orbital S ou P é representativo. Então esse é um elemento representativo. Ele quer saber
qual que tem elétron desemparelhado e qual deles pode ser classificado como de transição. Esse aqui não é, tá bom? Por quê? Terminou em S, é representativo. O próximo, cobalto. Fiz a distribuição, terminou em 3D7. Perceba, terminou no orbital D. É de transição. Ele quer saber... Tem que ter elétron desemparelhado. Se a gente faz aqui, ó, 7 elétrons em 5 orbitais, eu vou colocar um elétron em cada orbital, vai dar 5. Sobra 2. Eu vou preencher em 2. Sobra 3 elétrons emparelhados. Então, o cobalto tem elétron desemparelhado. A coisa faz ali o joguinho nas casinhas. Vai colocando nos 5 orbitais. Ele coloca um elétron primeiro em cada orbital. E aí depois volta preenchendo. O zinco. Se faz a distribuição, ele termina em 3D10. Só que, pessoal, se você fizerem a distribuição ali, 3D10, todos os orbitais estão cheios. Ou seja, todos os orbitais estão com 2 elétrons. Então, ele não é de transição. Para ser de transição, não pode ter elétron, tem que ter elétron em orbital sozinho. Orbital com elétron sozinho, em outras palavras. Arsênio, AS, faz a distribuição aqui, ele vai ficar com, vai terminar em P3. Todo elemento que termina no orbital P ou S é representativo. Então, ele não é um elemento de transição. Então, a resposta é só o cobalto, tá bom? Porque o zinco está com o orbital cheio. Pessoal, eu fiz, agora é a vez de vocês. Exercício 1. Aqui ele dá 4 elementos e pergunta: dentre eles, quais apresenta elétrons do subnível D de suas configurações eletrônicas? Tranquilinho, só faz a distribuição eletrônica, terminou em orbital D, é o que o exercício está pedindo e vai ser um elemento de transição. O 2, ele fala que o elemento escândio apresenta a seguinte configuração eletrônica. Em relação a essa, podemos afirmar que podemos afirmar exceto. Daí ele faz essa série de afirmações aqui, se é um elemento de transição, se o subnível mais energético é o D, se ele possui 2 elétrons de valência, os elétrons de valência são os mais energéticos, e o elétron do subnível D é o primeiro a ser ionizado. Ele vai perguntar para vocês, vão ter que responder. Com relação a 3, com relação ao elemento químico cujo número atômico é 26, é correto afirmar que também uma série de afirmações. Primeiro de tudo, faz a distribuição eletrônica, por meio disso vai conseguir responder. E aí, pessoal, mais em breve eu mando a correção para vocês, bem detalhada, e a gente encerra esse módulo. Beleza, galerinha? Então, até a próxima aula.